decisão dele vai do latim. Alguém que fala latim? Então eu posso falar errado para você não lugar. Amém. Decio significa ato ou efeito de decidir. Para entender melhor, vou usar um exemplo. Em 2019 eu estava no 6º ano. Eu estudava na escola particular chamada CESAL. Meu pai dele falou assim: Daniel, eu vou te dar o direito de decidir. Você pode continuar no CESAL, ano que vem, 2020, ou você pode ir para a escola municipal do Cruz Afonso. Eu estava na municipal, eu estava numa particular, eu ia para a municipal. Então eu falei: pai, calma aí, eu decidi. Ele falou: mas tem em vista que você vai estudar na Esther, com a Bia e com a Camille. Eu falei: tá, eu gostando de saber da Camille, então vamos lá. Agora eu gosto. Aí eu falei assim: tá, estudando na escola particular, eu vou no cinema uma vez no mês e como? Meu pai tem que pagar escola, mensalidade, uniforme, livro. Se eu sair da escola particular, eu vou poder comer no cinema mais uma vez no mês. Fui para a escola municipal. Só que aí o plano de Deus não era meu, porque a pandemia eu fiquei em casa com a mulher da minha pai para pagar no sofá. Então, eu separei tempo em 3 partes. E nessas 3 partes, a gente vai desencadear 4 chaves. Conforme eu for olhando, eu vou falando as 4 chaves. Abram suas Bíblias em Gênesis 1:1. Amém? Amém? Misericórdia. Amém? Amém. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pode fechar ali. Daniel só disse: calma, espera. Numa conversa com meu pai, no quarto, eu estava perguntando sobre isso. Meu pai começou a falar sobre, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia vai falar que antes da fundação do mundo nós somos escolhidos de Deus. Só que muitas das vezes a gente não para pensar nisso. O que significa ser escolhido de Deus? Ser escolhido por Deus. Significa que Deus nos escolheu e enviou o seu filho para morrer no meu lugar. Por causa do meu pecado, Jesus se desfez da sua glória, veio para a terra e morreu. Por que Deus fez isso? Em João 3,16 nós temos a resposta. Porque Deus amou o mundo, eu quero que vocês falem isso comigo, eu sei que vocês sabem. Quando eu escrevi aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus seu Filho unigênito. Amém. Só que para a gente entender o preço dessa decisão, a gente tem que entender quem é Jesus. Em João 1:1, o apóstolo João vai relatar: no princípio, o verbo era Deus, o verbo no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus. Só que você precisa entender o peso. Você entendeu quem é Jesus, amém? Jesus é Deus. Só que você precisa entender o peso da decisão de Jesus. Em Filipenses 2:5-8, o apóstolo Paulo vai falar que há de vós, Jesus, que mesmo tendo forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz não é a morte mais dolorosa que tem, porém a morte de Jesus pode ser considerada a forma mais dolorosa, a morte mais dolorosa da história. Porque antes de Jesus chegar na cruz, Jesus foi escanteado, as suas costas ficaram cheias de marcas, ele foi aberto, abriram Jesus com chicote, bateram nele, chegaram nele, e quando ele chegou na cruz, as mãos dele foram pregadas, os pés foram pregados. A morte de Jesus pode ser considerada, e na minha concepção deve ser considerada, a morte mais dolorosa da história. Daniel, você falou que liberar a chave. A chave é: Deus te ama. Ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Só que a gente é ruim pra caramba. Então lá no Éden, ele vai começar uma dor. Lá no Éden, em Gênesis 3, Gênesis 3:6, vai falar o seguinte: e quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e que era agradável aos olhos, ela tomou fruto.
na mesa de primeiro fruto. Ela foi lá e entregou para o homem, Adão também pegou fruto. Então, aqueles que representavam a humanidade, porque eram os primeiros humanos, pecaram. E a sua descendência foi pecaminosa. Davi vai falar que em pecado não concedeu na mãe. Então, todos aqui nasceram em pecado. Amém? Só que, como disse, Jesus enviou seu filho para morrer por nós, para nos libertar e desfazer a escravidão que o pecado faz. Em Romanos 3:23, vai falar: porque todos os pecados estão destindos à presença gloriosa de Deus. Como eu disse, o pecado não é Adão, mas não parou de Adão. Nós escolhemos pecar dia após dia, noite após noite, seja com mentiras, fofocas, aquela água que eu bebo de madrugada, a garrafa que os pais gostam só para beber, quando eu bebo eu estou bebendo, por mais que pareça bobo, isso é algo que capaz de Deus. Eu não faço isso mais. Isso é algo que capaz de Deus. E esse pecado contribui com um monte de pecado e tem uma bola de neve e acaba gerando a frieza espiritual. Então, quando você está na frieza espiritual, acaba que você de certa forma protege a frieza espiritual, porque todos os pecados são afastados da presença de Deus. Em Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, se você pega, você morre. Só que não é só morte física, é morte espiritual. Então, a frieza espiritual é a morte espiritual. Você está morto. Só que Jesus é a segunda chave é: todos somos pecadores. Ele está comigo, todos somos pecadores. Essa é a segunda chave. Só que, quando você está morto, quando você tem vida, e a vida é Jesus, você não consegue guardar a vida só para si. Você tem que externar a vida para fora. Não tem como você ter vida e não gerar vida. Não tem como algo morto gerar vida. Só que tem como algo morto gerar morte. Não tem como algo que tem vida gerar morte. Então, quando eu falo que tenho vida, falo que sirvo a Jesus Cristo, e as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu digo, eu posso gerar morte. Então, se eu estou aqui e falo que eu sou crente, e o João não é crente, só que eu influencio o João a fazer o que é errado, eu tenho vida, o João não tem. Eu influencio o João a fazer o que é errado, eu contribuo para a morte que faz o João continuar morto. Agora, a Ana e a Bia têm vida, junto comigo. Nós dois temos vida. Só que as minhas atitudes são contrárias à minha vida. Eu falo para a minha Bia, vamos bater no baile, vamos ficar, vamos fazer qualquer tipo de espetáculo, vamos fazer fofoca. Essa ação contribui para a morte espiritual da Ana Bia. Então, a minha vida, no caso a minha morte, gerou morte na Ana Bia. Eu influenciei a Ana Bia a fazer algo que ela não queria, algo que ela não deveria fazer. E isso acabou gerando morte na vida dela. Então, eu e você, todos nós que temos vida, todos nós que somos convertidos, nós temos influência sobre a vida das pessoas. As pessoas olham para nós e veem Jesus. Então, se a gente faz algo que é contrário à nossa fala, as pessoas vão virar e vão falar: você não é crente? Não necessariamente é besteira que a gente faz. As pessoas vão falar isso o tempo todo só para irritar. Mas as pessoas podem falar isso com o intuito de falar: pô, eu sou hipócrita. Beleza? Não vou parar por aqui, não, vou ficar calmo. A nossa morte gera morte. Então, o meu testemunho pode gerar vida, mas ele também pode gerar a morte das outras pessoas. Então, tenham cuidado para não serem hipócritas e não acabar matando outras pessoas espiritualmente. Porque por ninguém quer ser responsável pela morte de ninguém, não quer. Amém. Segundo passo, todos nós somos pecadores. Caminhando para o final. Estou falando muito rápido e não consigo, então é muito rápido a interpretação que foi normalmente. As nossas decisões têm a ver com Jesus. Como eu disse, decisão é o ato ou efeito de decidir. Então cabe a você decidir se você quer ou se você não quer decidir por Jesus. Jesus teve a decisão dele, só que você tem que fazer a sua. Você decide ter ou não ter, morrer ou viver. A decisão é única e exclusivamente sua. Ninguém tira essa decisão de você, nem mesmo Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Você é responsável pelas suas atitudes. Então, tenha peito para quando chegar no dia do juízo final, você falar: Jesus, escolhi, eu não te escolhi. Por que, Jesus? Porque eu não quis te escolher. Só que vale muito mais a pena você escolher Jesus
existe, ou é céu ou é inferno, ou é vida ou é morte. Você escolhe a vida eterna ou você escolhe a morte. Eu prefiro a vida eterna. Você escolhe a vida eterna. Calma, eu me perdi. Em Romanos 5, 20. Lembra que eu falei que vocês estavam mortos? Lembra? Lembra? Quem falou não? Ninguém falou. No Romanos 5, 20 vai falar: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, quando você está na crise espiritual, porque você está afundado no pecado, você não consegue mais sair de lá. Você busca, mas você não consegue entrar na presença de Deus, porque você está afundado no pecado. Só que o apóstolo Paulo vai falar: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, você pode estar afundado no pecado, como estou falando, ninguém aqui está afundado no pecado. Mas se você está, o apóstolo Paulo vai falar: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Você pode escolher ser liberto. E na minha concepção não tem ninguém melhor que isso. Não tem ninguém melhor para falar isso do que o apóstolo Paulo. Abra suas Bíblias em Atos 9. Amém? E Saulo, respirando e ameaças contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazer-os presos a Jerusalém. E quando ele viajava ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz ao céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que vieram com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram pela mão e levaram para Damasco. E ali ficou 3 dias em visão, e não comeu nem bebeu. E havia certo discípulo de Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhes em uma visão: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vá à rua chamada da direita. E pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e inclinava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ide pelo caminho, porque ele é o vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pode fechar ali. Paulo perseguia, batia e prendia todos aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Batia, perseguia e prendia. Esse homem que batia, perseguia e prendia, Jesus vai falar: ele é meu escolhido para levar o meu evangelho a todas as pessoas. Então, se algum momento você pensou: pô, eu sou muito pecador e Deus nunca vai me usar, eu não estou falando que você é menos ou mais pecador que Paulo. Estou falando que Deus pega você, que acha que não é capaz, e transforma você em um vaso escolhido. Porque onde o pecado abundou, graças ao pecado abundou. Então, esquece o que você viveu e começa a pensar no que você pode viver. Só que para você viver o extraordinário, você tem que decidir pelo extraordinário. O extraordinário é Cristo. Não existe outro a não ser Ele que possa tirar a vida. O terceiro passo é: só Jesus Cristo salva. Calma, meu Deus. Em João 14,6, ele vai falar: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só há um que pode te levar a vida. Só há um caminho entre os homens e Deus, e esse caminho é Jesus. Então não tem como você escolher outro caminho, ou não tem como você ter vida se a sua vida não for Jesus. É impossível você ter vida longe de Jesus, porque Jesus é a vida.
Tomar decisões que agradam a Cristo é decidir por Cristo. Quando você decide por Cristo, as coisas vão ficando mais fáceis e mais difíceis. Você renunciar a alguns certos pecados fica mais fácil. Você renunciar a fofoca, você renunciar a mentira, você renunciar a pornografia, você renunciar a masturbação, você renunciar a qualquer tipo de pecado que você é preso, fica mais fácil, porque você está com a vida. Você está com Jesus, e Jesus é vida. Então, quando você tem vida, quando você decide pela vida, fica mais fácil largar aquilo que te causava morte. Só que eu sei que não é mil maravilhas, não é sempre assim. Nós temos diversos pecados, como escutar música secular que não agradam a Deus. Não estou falando de escutar todo tipo de música secular em pecado, estou falando de músicas que não agradam a Deus. E vocês sabem que tem música que eu estou falando, não preciso falar aqui porque vocês têm consciência. Todo mundo aqui tem mais de 13 anos. Então vocês têm consciência daquilo que vocês estão fazendo. Vocês conseguem discernir entre o que é certo e o que é errado. Então vocês têm o poder de decisão e vocês escolhem o errado. Ou vocês escolhem o certo. Só que se você decidir pelo errado, você vai caminhar com Satanás. E Satanás vai te levar exatamente para onde ele está, que é o inferno. Então, renuncie àquilo que te afasta de Deus. Porque você vai morrer, você vai para o inferno. E escolha a Deus, decida por Jesus. Porque decidindo por Jesus, você vai para o céu. Você vai ter vida com Ele. E você gera, o mais importante disso é, você gera vida, você passa a ter vida. Você negligencia aquilo que te afasta de Deus e escolhe ter uma vida com Cristo. Porque não há prazer maior que estar com Deus. Só que Satanás não quer que você esteja com Deus. Eu vou pegar o exemplo do meu irmão. Não, fica calmo. Meu irmão se converteu. A conversão do meu irmão deu frutos. O Tiago é um desses frutos. Meu irmão deu uma ideia de céu. Meu irmão tem a responsabilidade sobre o louvor dos jovens. Eu vou pegar só esses três. Ou seja, ele tem responsabilidade. Satanás sabe que ele tem responsabilidade. E ele tem responsabilidade sobre a vida das pessoas. Tiago, eu exemplo para você. Davi é exemplo do Tiago. Se Satanás pegar o Davi, que é exemplo não só para o Tiago, mas que ele para muitas pessoas, inclusive para mim, para você. Se Satanás encontrar o Davi, pegar o Davi e fazer o que o Davi é, e esse pecado seja revelado às pessoas que ele é exemplo, a tendência é que as pessoas pensem: se o meu exemplo fez isso, por que eu não posso fazer? Então, o pecado do Davi eu não mostro que está na vida das pessoas. Não que isso vai acontecer para nós, não vai acontecer. Só que você decidiu por Jesus. A vida dele é um vida. Então, escolha. Feche os olhos nesse momento. E Jesus tomou a decisão dele. Eu tomei a minha decisão. Cabe a você tomar a sua decisão. Ninguém escolhe por você. É você e você. Eu vou te convidar a fazer a sua oração nesse momento. Você sabe se você quer decidir, você sabe se você não quer decidir. Você sabe a vida que você está levando. Você sabe os pecados que você está cometendo. Você sabe os pecados que você não está cometendo. Você sabe a sua luta diária. Você sabe aquilo que só você enfrenta. Só que Jesus está contigo. É muito mais fácil você ter uma vida, é muito mais fácil levar a vida com Jesus do lado. Então, todo mundo está junto, por favor. A gente vai cantar uma música que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. Paulo vai falar que quando Jesus encontrou ele, as coisas que tinham muito valor para ele deixar